Olá, Deus abençoe a sua vida. Vamos encerrar esse grupo dos livros dos profetas maiores. E hoje vamos falar do profeta Daniel. Gosto demais desse livro. Para você que vai estar conosco o ano que vem, fazendo a formação, imagine, no segundo ano, você vai ter aula de escatologia. E falar do livro de Daniel é lembrar da parte de escatologia. É um livro muito precioso, né? Porque ele vai nos mostrar a fidelidade de Daniel em meio ao exílio, vai mostrar os seus sonhos, suas visões proféticas e também traz uma mensagem muito forte da soberania de Deus. Vamos lá, biografia. Quem é Daniel? Ele é um dos personagens mais importantes do Antigo Testamento. Ele é conhecido por sua fidelidade a Deus em meio ao exílio da Babilônica e por visões proféticas sobre o futuro, sobre essa parte escatológica que eu falei com vocês. Ele também é um grande estadista, né, e profeta. Ele vai servir em altas posições no governo de impérios poderosos, vai passar por vários governos, eu falo sobre isso mais à frente. Daniel, ele pertencia à nobreza de Judá, ele vai ser levado cativo para a Babilônia ainda jovem, provavelmente no ano 605 a.C., na primeira deportação que Nabucodonosor, que era o rei da Babilônia, vai levar. Seu nome hebraico significa Deus é meu juiz. Deus é meu juiz. Só que na Babilônia ele vai receber um novo nome, que vai ser Beltesazar. No exílio, ele vai ser treinado na cultura, na língua e na sabedoria babilônica, mas ele vai permanecer fiel a Deus. Capítulo 1, verso 8 a 16, já nos mostra o posicionamento dele, um posicionamento firme de alguém que não quer se contaminar, e aí ele não vai se contaminar com a comida do rei, e aí a sua fidelidade fez com que Deus lhe concedesse sabedoria e capacidade para interpretar sonhos e visões. Então, a fidelidade dele vai ser honrada por Deus. Seu ministério, ele vai servir em vários governos de vários reis e impérios. Ele vai servir a Nabucodonosor, na Babilônia. Ele vai interpretar o sonho da estátua que representava os reinos do mundo, Daniel capítulo 2, um dos capítulos muito importantes da Bíblia. Ele vai testemunhar a loucura desse rei e a restauração dele. Ele vai servir a Belsazar, filho de Nabucodonosor na Babilônia. Ele vai interpretar aquela escrita na parede, que aquela mão aparece escrevendo Mene, Mene, Tekel, Parsim. Pesado foste na balança e foste achado em falta, anunciando a queda da Babilônia, no capítulo 5. Ele vai servir ao império, a Dário, que é o império medo-persa. O império babilônico cai, levanta o império medo-persa de Dário. Nesse período é que ele vai ser lançado nas covas dos leões por causa da sua oração fiel, porque ele orava todos os dias, né? E de forma milagrosa ele vai ser salvo. Ele vai servir também Ciro, que é o imperador da Pérsia. E aí ele vai testemunhar a proclamação do decreto autorizando o povo a voltar para a sua terra, o judeu voltar para a sua terra. A gente vê esse retorno muito claro lá no livro de Esdras, capítulo 1, o verso 1 ao 3. Então, seu compromisso com Deus, a sua integridade, a sua sabedoria são marcas da vida de Daniel. Então, apesar de estar cercado por uma cultura pagã, ele manteve a sua fidelidade em Deus. Daniel é um personagem muito bom para ensinar os adolescentes, os jovens hoje. Eu estou me perdendo por causa do contexto da minha volta, por causa da faculdade. Não. Daniel estava cercado por uma cultura pagã, mas ele permaneceu fiel. Vamos falar das visões e profecias de Daniel. O livro de Daniel, ele combina narrativas históricas e visões proféticas. Esse livro é muito interessante, porque tem as narrativas históricas e tem também as visões proféticas. Suas profecias são algumas das mais importantes da Bíblia, principalmente a parte escatológica, que é o estudo dos últimos tempos. Por isso que eu disse, o ano que vem, quando você estudar escatologia,
vai passar por Daniel. Então nós temos ali o sonho da estátua de Nabucodonosor, e aí ele vai profetizar os impérios que viriam, que é o babilônico, Medo-Persa, Grécia e Roma. Então você vê que a profecia dele vai falar da Babilônia, Medo-Persa, Grécia, Alexandre o Grande e Roma. Então você vê que a extensão do impacto daquilo que esse homem está falando. Nós temos no capítulo 7 a visão dos 4 animais, que representam os mesmos reinos, mas com mais detalhes, incluindo a ascensão do chifre pequeno, que é um apontamento para a pessoa do anticristo, o chifre pequeno aqui. Ele tem a visão do carneiro e do bode, no capítulo 8, que antecipou a sessão de Alexandre o Grande, o Império Grego. As 70 semanas, importantíssimo para estudar a escatologia, capítulo 9, que é uma profecia detalhada sobre a vinda do Messias e eventos futuros. E Daniel, capítulo 10 ao 12, a grande batalha final, que são visões sobre o fim dos tempos, incluindo a ressurreição do justo e dos ímpios. Ok? Quando a gente olha para Daniel, a Bíblia não registra a morte de Daniel, mas acredita-se que ele tenha falecido na Babilônia, em idade avançada. Então, o seu livro é uma peça-chave no entendimento das profecias bíblicas, influenciando diretamente o entendimento do livro de Apocalipse. E Daniel é esse exemplo de fidelidade em tempos de provação. Vamos lá, vamos falar um pouquinho mais sobre essa fidelidade dele no exílio. Daniel e os seus amigos são levados cativos para a Babilônia e eles têm que enfrentar os desafios. Desafios para quê? De manter a sua fé. Eles estão em outra cultura, uma outra geografia, mas eles mantêm a sua fé. E ele vai se recusar a contaminar com a comida do rei e permanecer fiéis ao Deus. Então a sua fidelidade resultou na bênção de Deus, que o tornou mais sábio e saudável do que os demais. Então a fidelidade de Deus em um ambiente hostil vai resultar em favor de Deus, em testemunho poderoso. Ok? Vamos falar dos sonhos e visões. Daniel vai interpretar o sonho, assim como nós temos José, lá em Gênesis, que vai interpretar o sonho de Faraó. Nós temos aqui Daniel interpretando o sonho da estátua de Nabucodonosor, revelando o significado profético dos impérios futuros. Então, Deus concedeu a Daniel dons especiais para interpretar sonhos e visões, o que fez com que ele discernisse, ou desvendasse os mistérios ocultos. Além de interpretar sonhos alheios, Daniel também recebeu visões detalhadas sobre reinos que viriam sobre o governo final. E o exemplo é a visão dos 4 animais do capítulo 7. Ler o livro de Daniel é você pensar nos reinos do mundo e o reino de Deus. Porque nós temos a representação aqui da estátua de Nabucodonosor, não é? Então, mostrando diferentes reinos terrenos. No sonho, a estátua do capítulo 2, ela tem cabeça de ouro, peito de prata, ventre de bronze, pernas de ferro e pés em parte de ferro e barro. Então representa o império humano específico. E aí tem uma pedra que desprendeu-se sem o auxílio de mãos humanas. Então uma pedra que não tem mãos humanas e vai destruir a estátua e cresceu até encher toda a terra. Essa pedra simboliza o reino de Deus, o reino eterno de Deus. Então, o que nós temos é o Império Babilônico, Medo-Persa, Grego, Romano. E muitos já me perguntaram, por que depois do Império Romano a gente não tem mais registro de império? Porque Deus deixou o homem ir até o Império Romano. E agora essa pedra vem, agora é o reino de Deus sendo estabelecido. E o reino de Deus é eterno e o reino de Deus é inabalável. Vamos ver o livramento milagroso, Deus mostra aqui o seu poder protegendo os fiéis da morte, honrando aqueles que não negam a sua fé. E aí nós temos os 3 amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego,
que são lançados na fornalha ardente, porque recusaram adorar a estátua do rei, mas Deus os livrou. Nós temos a Daniel na cova dos leões, né, protegido por Deus devido à sua fidelidade. Então Daniel é jogado nas covas dos leões por continuar a orar a Deus, mas o Senhor enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões. Então isso é muito lindo, porque todos aqueles que honram a Deus, que são fiéis a Deus, Deus vai ser fiéis a eles. E aí, para a gente caminhar para o final, nós temos as profecias escatológicas. Então Daniel recebe revelações proféticas sobre o futuro distante do seu tempo. Um exemplo notável são as 70 semanas. Pastor, eu queria entender melhor. Ano que vem você vai ter a aula de escatologia, você vai entender isso. Gente, deixa eu só dar uma pausa aqui. Estudar teologia é um quebra-cabeça que vai montando. Fique muito tranquilo, você só tem que perseverar nos estudos, porque esse quebra-cabeça vai montar. E no final você vai ter uma visão do todo tão linda, tão preciosa. Então as visões deles, de Daniel, além das 70 semanas, fala do surgimento de um governo perverso, e aí o consenso é que ele está falando do anticristo, a grande tribulação, o estabelecimento final do reino de Deus sobre a terra. A gente consegue enxergar isso aqui no livro de Daniel. E a precisão das profecias de Daniel fazem desse livro uma peça central no entendimento da escatologia bíblica. Então não tem como entender a escatologia bíblica sem o livro de Daniel. E nós vemos aqui, de forma tão clara, Deus como Rei eterno. Então ele tem essa visão do fim, mas a forma que ele apresenta a Deus, então eu entendo, mesmo reis pagãos vão reconhecer a soberania de Deus. E isso por causa da vida de Daniel. Então no fim de sua fase de loucura e humilhação, Nabucodonosor vai declarar, falando de Deus, o seu domínio é um domínio eterno. E o seu reino dura de geração em geração. Então, essa declaração mostra o tema central do seu livro. Por mais poderoso que seja o governante terreno, somente Deus é o verdadeiro Rei eterno. Então, o livro de Daniel, ele enfatiza repetidamente que Deus está no controle absoluto da história. Deus está. Ele depõe reis, ele estabelece reis segundo a sua vontade. Daniel 2:21 ele fala sobre isso. Nenhuma autoridade humana prevalece diante do propósito divino. Então, ao ler o livro de Daniel, que eu incentivo você a ler esse livro, você vai ver a soberania de Deus, que é incontestável e eterna. Então, nós devemos ter confiança de que, acima de qualquer circunstância, acima de qualquer autoridade humana, Deus reina e cumpre seu propósito, oferecendo esperança aos que nele confiam. Daniel é esse exemplo de fidelidade, e por causa dessa fidelidade, nós temos esse livro tão precioso. É um homem que passa por vários governantes, e todos eles reconhecem ele como homem de Deus. Por que ele é esse homem de Deus? Por causa da sua fidelidade. Então, ao ler o livro de Daniel, você seja incentivado também a ser fiel ao Senhor. Quero te abençoar. Nós terminamos os profetas maiores. Amanhã vamos para uma nova caminhada, e essa nova caminhada é estudando os profetas menores. Deus abençoe sua vida e eu te encontro aqui amanhã, se Deus permitir.